favor, pastor Guilherme, nós vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã através dele. E nós vamos orar nesse momento pedindo para que o Senhor o use mais uma vez nesse lugar para a glória e honra do teu nome. Estenda as suas mãos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te agradecemos pela vida do teu servo e pedimos que a tua palavra nessa manhã venha trazer impacto ao nosso coração, sanar as nossas dúvidas e a tua voz seja audível através do teu Filho. Que as verdades do teu Evangelho se manifestem nessa manhã na vida da tua igreja e que essa palavra desça ao nosso coração, seja aquecida pelo Espírito Santo da verdade e ela possa trazer transformação na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o Evangelho de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Todos encontraram? Amém? Diz assim: se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim você vê ou do que de mim ouve. E para que não me sobressaísse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar novamente? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, que foi lida, que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos conduza nessa manhã para a glória do Teu nome, que nós queremos aprender mais da Tua palavra, nós queremos, Senhor, aprender mais de Ti, ter comunhão com o Senhor, sabendo, Senhor, que o Senhor está conosco todos os tempos, Pai. Na fraqueza, na angústia, quando estamos bem, quando não estamos bem, o Senhor é quem nos fortalece, Pai. Nós Te gloriamos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor está conosco. Que o Teu Santo Espírito fale profundamente aos nossos corações para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. No século XIX, nos Estados Unidos, havia uma família muito pobre, com 7 filhos, a qual o pai de família, ele era alcoólatra e veio a falecer com 41 anos de idade. E um filho menor, tão jovenzinho, muda-se para Boston, a fim de conseguir recursos para a família, para sustentar a família, trabalhando na sapataria com seu tio. E uma das exigências do seu tio era que ele frequentasse uma igreja. E ele então participa de uma igreja congregacional em Boston, nos Estados Unidos. E então ele começa a participar dessa igreja, mas não tem a sua experiência de conversão. Até que ele começa a frequentar a escola dominical, e o seu professor, Edward Kimball, um dia ensinando e pregando sobre o Evangelho de Deus, pregando sobre o poder de Deus na vida do homem. Um dia Edward Kimball diz: o mundo está para ver o que Deus pode fazer
na mão de um homem cheio do Espírito Santo. Este jovem então diz o seguinte, se levanta e fala, eu quero ser esse homem, ser homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser esse homem que irá abalar o mundo. E foi. Estamos falando nada menos, nada mais, talvez você não conheça, mas muito conhecido na cultura dele, de Dwight Lyman Moody. O pregador, o evangelista do século XIX, o grande avivalista nos Estados Unidos que conduziu milhões e milhões de pessoas ao Evangelho de Cristo, porque creu na palavra do Senhor, porque creu que o mundo iria ver o que Deus faria no poder dele, na vida de um homem, pregando o Evangelho. Posteriormente, no século XX, irmãos, chega pessoas, um grupo de escola, de estudante visitando o museu onde Moody ajoelhava e fazia suas orações. E muitos jovens passando, visitaram, ficaram horas nesse museu, que inclusive foi casa de Moody. Moody que transformou multidões, Moody que foi um grande avivalista, que a sua história foi mudada, mesmo na fraqueza na sua casa, mesmo na falabilidade humana na sua casa, com tanta falta de recurso perante Deus, ele foi grande homem, transformou muitas pessoas, muitas vidas através do Evangelho. E nesse museu, na hora de voltar para casa, o grupo de escolas, o professor pega e procura os alunos e não acha, e faltava um aluno, procura e não acha esse aluno. Então ele vai na sala onde Moody costumava ajoelhar e orar. E esse jovem está com os joelhos aonde Moody ajoelhava, de frente com a história de Moody, escrita na parede, dizia o seguinte: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Então, o professor desse jovem chega, coloca a mão sobre a sua cabeça e diz: Billy Graham, Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer na sua vida. E todos nós sabemos quem foi Billy Graham. Todos nós sabemos quem foi Billy Graham no século XX. Todos nós sabemos, irmãos, o poder de Deus na vida de um homem, transformando os Estados Unidos. Assim, meus irmãos, o poder de Deus na tua e na minha vida tem poder para transformar Lençóis Paulista, São Paulo, o Brasil e o mundo. O Brasil está para ver o que Deus irá fazer através do povo dele, que clama pelo seu nome. O Brasil irá ver qual é a diferença de uma nação que teme ao Senhor, uma nação que clama ao Senhor. A diferença, irmãos, não está na raça humana, não está na qualidade de vida, não está se a pessoa é branca ou negra, rica ou pobre, mas está no poder de Deus que opera na fraqueza humana. O mundo irá ver o que Deus irá fazer através da vida dos cristãos. O povo clama, o Brasil clama pelos eleitos manifestarem a justiça. O Brasil clama pelo povo de Deus pregarem e viver a verdade. E seremos transformados dia após dia com o Evangelho de Cristo. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na força do seu poder na sua vida. As nossas fraquezas e as nossas necessidades não limitam a glória daquele que nos chamou antes da fundação do mundo. Paulo está aqui numa defesa da fé. Segundo a carta a Coríntios, ele está dando muitas exortações aos irmãos. Está falando muita exortação aos irmãos que estão indo após ventos de doutrina, que estão querendo outras coisas. E Paulo começa já no capítulo 10 a fazer a sua defesa. Ele começa defendendo a sua autoria paulina, começa defendendo quem o chamou, e ele começa a explicar o porquê de passar por tantas igrejas, o porquê de tantas coisas, e chega no capítulo 12, ele decide abrir a sua vida. Quando Paulo fala da sua visão, Paulo está relatando de algo que ele guardou com ele 14 anos. Foi a primeira vez que Paulo fala de sua experiência. Contudo, ele não atribui a glória a ele, mas ele atribui a glória ao Senhor, mesmo em sua fraqueza. O que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, o seguinte tema: fraqueza e graça. A nossa fraqueza, ela não limita a graça do Senhor em nossas vidas. É necessário, irmãos, termos primeiramente essa visão que Paulo teve, que a graça do Senhor, ela não fica inoperante mediante a nossa fraqueza. Essa visão de Paulo foi provavelmente em volta de 43 depois de Cristo. Paulo relata só para os 2 Coríntios, relata só para eles cerca de 57 depois de Cristo, falando sobre
as suas visões, a sua experiência, numa defesa de fé. Paulo explica que ele foi chamado por Deus, Paulo explica que Cristo o chamou, Paulo defende o evangelho e chega a um ponto que ele fala, pronto, vou ter que falar quem é Paulo. Quem é Paulo que vos fala? E no texto original, tanto na cultura hebraica, aqui foi escrito em grego no Novo Testamento, mas na cultura hebraica, o costume dos judeus era se referir a ele mesmo na terceira pessoa do singular. E é o que Paulo faz. Fala de um homem que se fora no corpo não sei, se dentro do corpo não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. O importante de entendermos esse texto, que Paulo não está falando de uma visão recente. Quando nós lemos o texto, dá a entender que Paulo, ele teve uma visão semana passada. Não. Ele guardou isso com ele 14 anos, até manifestar para os coríntios. Isso revela muitas coisas de Paulo. Isso foi revelador por muitas coisas do ministério de Paulo, para ter a firmeza de quem o chamou, de quem o levantou. Paulo diz das suas visões, Paulo diz então isso no começo do seu ministério, irmãos. Essa visão foi provavelmente ali em Atos 9, Atos 10, naquele período, Atos 11, aonde Paulo tem um encontro com Cristo, fica um período cego, e depois, antes dele ir para a viagem missionária, ele tem essas experiências. A verdade, igreja do Senhor, que antes de Deus nos mandar para alguma missão, antes de Deus nos levantar para alguma coisa, Ele vai ter um particular com você e Ele vai te preparar para aquilo que Ele te chamou. Então Paulo começa a dizer, devido a grandes revelações, devido a grande visão, devido a grande sabedoria que não pode nem se falar, para que ele não sobressaísse, foi-lhe dado um espinho na carne, qual pediu 3 vezes ao Senhor para que retirasse dele, mas o Senhor disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Necessário entender que ele está falando de 14 anos atrás, desse período. Alguns estudiosos citam o que era o espinho, o que não era o espinho, que seria um anjo que vinha chicotear Paulo. Outros dizem que seriam os judeus, outros dizem que seriam religiosos. Mas tem alguns sentidos aqui. Sim, um caso do espinho era a perseguição que Paulo sempre teve. O espinho na carne, aquele que perseguia os cristãos, aquele que apontava, aquele que matava, agora está sendo perseguido por defender a causa do Evangelho e as suas aflições. Devido a isso, há muitas perseguições, ele era coxo, e alguns estudiosos afirmam ser ele a sua falta de visão também, ter pouca visão. Mas Paulo, o espinho dele sempre foi a religiosidade, pregando no seu pé. Paulo foi prisioneiro, Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu tantas perseguições por amor do Evangelho e por amor de Cristo. E ele não deixava com que nada disso, meus irmãos, atrapalhasse a sua vida. Nenhuma preocupação pessoal, nenhum drama pessoal atrapalhasse o ministério. Porque ele sabia que a graça de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Ele sabia que o poder de Deus era muito maior do que a sua fraqueza. Precisamos, irmãos, na fraqueza e graça, nos contentarmos. Sabemos que aquele que nos chamou é fiel, justo e poderoso para nos fazer sobressair sobre todas as dificuldades, sobre todas as necessidades da vida. Maior é Deus, que nos capacita para a sua missão, para a vivência do Evangelho, para desfrutar da plenitude da graça de Deus nessa terra. Veja então algumas posturas de Paulo, que nós precisamos ter. Como nos comportarmos perante as fraquezas, irmãos, para que repouse o poder de Cristo em nós. Sentindo prazer nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque ele entende quando sou fraco, então que sou forte. As perseguições da vida, irmãos, as dificuldades que nós temos passado, o curso que o mundo está se levando, igreja, não devemos nos sentir contristados, não devemos nos sentir abatidos por isso. Antes temos que olhar para o alvo. Antes temos que olhar para aquele quem chamou. Olharmos para Cristo, porque em Cristo Jesus nós temos o poder e a graça de vencer o mundo. Igreja, quando olharmos para nós mesmos, é o que Paulo está dizendo, nós não conseguiremos vencer o mundo, nós não conseguiremos vencer o espinho na carne, dificuldade que todos nós temos aqui, cada um tem o seu espinho, cada um tem a sua luta.
A nossa visão não deve ser para as necessidades, mas deve ser aquele quem te chamou. A nossa visão deve estar em Cristo, aquele que te elegeu, aquele que te chamou, aquele que te sustenta com as suas poderosas mãos. Irmãos, é necessário entender que aquele que te chamou não vai deixar você perecer no deserto, não vai deixar você perecer na caminhada da vida. Entenda o porquê de tanta perseguição, de tanta aflição. Paulo deixa bem claro: está-me dado isso para não me gloriar. Pois Paulo tinha tudo para se gloriar. Paulo teve essas visões. Paulo era o maior dos apóstolos, ainda que ele se considerava o menor, mas o mais sábio, o mais douto, o mais inteligente. Porém, as aflições da vida são para reconhecer que toda a capacidade que temos e que viemos a ter vem do Senhor e não de nós mesmos. Se você passa, irmãos, por lutas, por perseguições, se você tem tanto êxito em algumas coisas, mas você tem lutas, você tem coisas que te desanima, é para você entender que quem te capacita é o Senhor. Quem te fortalece em meio à fraqueza é o Senhor. Quem te sustenta é Deus e não você mesmo. Que nós só estamos vencendo e continuando a vencer porque o Evangelho de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. A graça de Cristo, irmãos, vai te aperfeiçoar. A graça de Cristo fará você ser mais que vencedor em todas as coisas. Analise a vida de Paulo e ele tem muita propriedade para escrever essas cartas. Por isso que ele escreve também em Romanos 8, 37 e adiante. E chega à conclusão e fala: mas em todas essas coisas, em todas as perseguições, em tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque aquele que chamou é fiel e justo para sustentar, para livrar, para guardar, para guiar pelo caminho da verdade. Não se pare perante as dificuldades. Não se prostre perante os desafios, mas se prostre perante o Senhor, porque é Ele quem te levanta, é Ele quem te sustenta e Ele que vai estar contigo até o fim. Jesus Cristo nunca vai te deixar. Jesus Cristo sempre estará com você. Cristo esteve com Paulo até o dia da sua morte, quando ele foi decapitado e posteriormente recebido na glória. Ninguém tirou a vida de Paulo antes de se cumprir o propósito. Tentaram matar. Se você ler Atos, vão fazer os judeus juramentos. Não faremos jejum, não comeremos nada enquanto Paulo não morrer. E Paulo dali foi para Roma, ficou 2 anos preso, voltou, demorou mais quase uns 8 anos para morrer. Provavelmente ou eles morreram de fome, ou eles quebraram o pacto que eles fizeram. O que eu quero dizer é que nada, meus irmãos, vai chegar até você. Nada tocará em você sem a vontade soberana do Senhor. Contudo, para manifestar o poder do seu nome, para glorificar o nome de Jesus Cristo, que em tudo, o mundo aí fora olha e fala: Jesus Cristo é grande na vida dessa pessoa, porque o Evangelho se aperfeiçoa na vida dele. A graça te basta. Eu sempre falo, irmãos, de sola a Escritura, só as Escrituras é suficiente. E eu faço essa pergunta à igreja: o que basta? O que mais basta se não for a graça de Cristo? Vivemos tempos arduosos, tempos difíceis, passamos dificuldades, sim, passamos por tempos turbulentos, mas dia após dia nos contentamos em Cristo Jesus. Cada vez tem dias que nos sentimos perplexos, nos sentimos longe de Cristo, nos sentimos sem amor, mas quando olhamos para a graça, somos cheios do seu amor, da sua graça e bondade. O que mais falta a você senão a graça de Cristo? Tem sido difícil passar os anos, mas você chegou até aqui. Tem sido difícil vencer muitas dificuldades, mas você venceu, porque a graça de Cristo te basta. Porque aquele que chamou, irmãos, não vai deixar de operar. A graça de Cristo vai te superabundar, vai fazer você triunfar. Porque Paulo tinha essa certeza, eu quero que você tenha essa certeza, irmãos. Nada, nenhuma prova, nenhuma luta vai fazer você parar nesse século. Porque Filipenses 1,6 me fala isso, que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar até o fim. Confie no Senhor e não na sua fraqueza, irmãos. Confie no Senhor e não na sua luta. Confie no Senhor e não nos seus adversários. Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la. Porque aquele que opera em tudo e em todos operará a sua boa vontade na sua vida. Confie no Senhor. Nada, nenhum dos seus planos será frustrado,
porque Ele está no controle da sua vida. Não importa, irmãos, a aflição que Paulo tinha, ele dizia, tenho prazer. E o termo aqui é alegria mesmo, contentamento. Porque a visão de Paulo, a visão que temos que ter, é que temos que estar firmados em Cristo Jesus. Que Ele conduz o mundo, que nada foge dos seus planos. Nós estamos nessa terra com um propósito. Que o mundo conheça a Cristo através da tua e da minha vida. Mas o plano maior que Paulo fala, sempre diz temos uma eterna morada com Cristo nos altos. A alegria, irmãos, nas injúrias, o prazer nas dificuldades que um dia isso vai passar. É que dia após dia essa graça me sustenta, mas um dia estarei com Ele nos altos. E o importante é que enquanto isso não chegar, que por amor a Cristo, as pessoas conheçam Jesus. Posteriormente, essa visão de palavras inefáveis. Paulo, em Atos 13, vai para a sua viagem missionária, a primeira viagem. Depois ele vai de novo, briga com Barnabé, que Paulo também não era perfeito não, o bicho gostava de uma coisa. Viu? Depois briga com Pedro em Gálatas 2. Mas por onde ele passa, o evangelho é anunciado. Paulo, irmão, em Atos 16, irmãos, Paulo e Silas é preso, chicoteados por pregar o evangelho. Mas perto da meia-noite eles oravam, cantavam louvores, e o Senhor os libertou daquele lugar, porque ninguém iria tocar em Paulo antes do tempo. Ninguém tiraria a vida dele antes do tempo, porque o evangelho de Deus ainda muito seria manifestado na vida de Paulo. Irmãos, ninguém tocará na sua vida, não há o inimigo da sua alma, não tocará no que é seu, não tocará na tua vida, porque nada pode superabundar a graça de Deus, porque nada pode ir contra a graça de Deus, porque a graça de Cristo na sua vida é maior do que todo desafio, dificuldade, e o que é seu, o que o Senhor guardou nos ares, ninguém toca, porque é protegido pelo Senhor. Ainda que tenhamos aflições presentes na carne, ainda que tenhamos dificuldades nessa terra, ainda que tenhamos luta, nada pode tirar aquilo que o Senhor nos deu, a sua graça. E a maior graça que Ele nos concedeu, a maior bênção que Ele nos deu, é a salvação que está em Cristo Jesus. Isso o inimigo da nossa alma não pode roubar, isso o inimigo da nossa alma não pode tirar. Ainda que tenhamos dificuldades, ainda que toque a nossa carne, ainda que toque os nossos bens, mas a salvação Ele não pode, porque um dia na cruz do Calvário foi bradado que estava consumado, e ninguém tira a salvação das mãos do Senhor, porque Ele é quem nos dá gratuitamente pela sua graça. Por mais que você tenha tristeza nessa terra, meus irmãos, por mais que você passe dificuldade, eu te falo, alegre-se nessa manhã, porque a graça de Cristo te sustenta. Alegre-se nessa manhã, levante-se e caminhe, porque na graça do Senhor Jesus Cristo, você pode muito, porque na alegria do Senhor, você é mais que vencedor, porque Ele te chamou, porque Ele te restaurou. Estávamos perdidos e Ele nos trouxe a vida. Estávamos mortos e Ele nos ressuscitou juntamente com o seu Filho Jesus Cristo. Alegre-se nessa manhã. A graça de Cristo nos sustenta e nos faz vencer toda e qualquer dificuldade. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua angústia? Com certeza de Paulo era muito maior que a nossa. Não deixe, irmãos, os desgostos da vida tirar a graça de Cristo do seu coração. Não deixe as lutas tirar a alegria da salvação. Um cristão pode perder quase tudo nessa vida, só não pode perder a alegria da salvação. Porque quando perder a alegria da salvação, aí não há mais esperança para ele. Não estou falando da perda da salvação, estou falando de perder a alegria da salvação. Aí só vive cabisbaixo, não tem alegria em nada, só olha para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. Veja um Deus que te amou tanto. Ainda falando sobre Dwight Lyman Moody, na manhã que ele disse, eu quero ser esse homem. A ministração que o professor Edward Kimball falou, que o mundo estava para ver o que Deus iria fazer na mão de um homem cheio de Espírito Santo. Kimball estava falando sobre o amor de Deus para com os seus.
Irmãos e irmãs, o amor que Deus tem para com você não pode ser frustrado, não pode ser quebrado por nada, porque Ele nos amou. É necessário entender que nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. É necessário entender que Ele nos chamou por graça. Ouvimos e cremos, porque Ele nos chamou. Não deixe nada tirar a alegria da salvação da sua vida. Nos momentos de dificuldade, se necessário, pare, medite na palavra. Quando olhamos para o mundo, falo por mim, não vejo alegria, não vejo nada, vemos guerra e rumores de guerra. Vemos Mateus 24 e 25 sendo cumprido. Mas irmãos, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para a graça de Deus, nós vemos um amor tão grande. Quando nós entendemos o sacrifício na cruz do Calvário, nós vemos que amor é esse que nos chamou. Nessa graça eu não pararei. Nessa graça, nessa luta, eu levarei até o fim. Aí nós podemos cantar que nós iremos até o fim. Carregaremos nossa cruz e levaremos até o fim, até por uma coroa a trocar. Não desista, porque a graça de Cristo te faz caminhar. Não pare perante as dificuldades da vida, porque a graça é maior. O convite é a graça. Deus nos chama para levantarmos nessa manhã e caminharmos. Está difícil, está com dificuldade? Ergue a cabeça, clame ao Senhor e na força do teu poder, marche, vai para a frente, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Ele te chamou. As fraquezas, as injúrias, as perseguições e as angústias não vão parar o amor de Deus na sua vida. Talvez você não tenha fraqueza, talvez você não tenha necessidade, talvez você não tenha injúrias. Mas tem uma coisa que sofremos muito nesse século, é as angústias. Não andem inquietosos, não ande angustiado, meus irmãos. A tua e a minha vida está nas mãos do Senhor. Confie na mão do soberano Deus. Confie que as lutas que se vêm não vão vencer você, porque Ele te chamou. Arremeta-se para a vida de Jó. Irmãos, eu costumo dizer em algumas aulas de teologia, eu vou falar aqui, não quero escandalizar ninguém, mas Satanás, o diabo, ele é o diabo de Deus. Foi Deus quem o criou e ele não está longe, ele não está fora do controle de Deus, não. Ele só vai até onde Deus limita. Para Satanás tocar na vida de Jó, teve que ter uma autorização. Ou vocês acham que Satanás, que se pudesse, ele não teria matado Jó de primeira? Deus fala, não, toca em todos os seus bens. Satanás só vai até onde Deus permitiu. Depois, toca na sua carne, só não toca na vida. Se o inimigo da nossa alma tivesse tanto poder como algumas igrejas dão para ele, irmãos, não existiria um cristão nessa terra, porque ele teria matado tudo. Mas ele não tem tanto poder assim, porque ele já foi derrotado, vencido. E quem tem todo o poder e autoridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo não toca na sua vida, porque a sua vida está guardada pelo sangue de Jesus Cristo. A aprovação na sua vida só vai até onde o Senhor deixa, irmãos. Aonde o Senhor fala, aí você não toca. Ele não toca porque Satanás não tem poder sobre a sua alma. Mas sim a graça de Cristo transforma a sua vida, muda a sua alma para a glória do Senhor. Charles Haddon Spurgeon, outro príncipe dos pregadores, dizia o seguinte: a graça que não muda a minha vida, não salva a minha alma. Essa graça, dia após dia, transforma a nossa vida, transforma a nossa alma, mesmo nas nossas fraquezas, angústias, injúrias, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nada pode te parar perante um Deus santo, porque é Ele quem te sustenta. Paulo, defendendo o evangelho, ele vê a necessidade de se abrir. E não se gloreia. Também, tendo perseguição todo dia, fala eu. Se eu não falando nada, já tem um perturbador de Israel que me perturba todo dia. Imagine se eu me abrir. E aí ele vê a necessidade 14 anos depois. E se abre. E se fala. Irmãos, vocês estão querendo se gloriar? Vocês acham que eu não tenho autoridade apostólica? Tive contato direto com o Senhor, tive as visões, tive tantas revelações. E as fraquezas testificam do Evangelho. O que eu quero dizer, meus irmãos, para você, para mim, para nós, que não é na tua força que Deus opera. Não é na minha e na tua força que Deus vai fazer a obra na tua vida.
Não é na minha e na tua força que Deus vai transformar o mundo, mas é na força dele. É segundo a boa vontade dele. Deus não espera a força humana. Senão ele chamaria muitos fisiculturistas por aí. Homens que levantam rochas, levantam caminhonetes. Se Deus esperasse forças intelectuais também, chamaria muitos filósofos. Na época de Paulo tinha os epicureus, homens inteligentíssimos, os gregos. Deus, ele te chama. Deus, ele te prepara. Deus, ele te capacita. E ele deixa as lutas para você entender que o poder é dele, que a glória é dele, que a graça é dele. Não desanime. Não pense que a aprovação, meu irmão e minha irmã, que você está passando vai fazer você morrer, vai cortar sua comunhão com Deus. Não pense nisso. Antes, as tribulações, as lutas que você e eu temos passado, são para nos fortalecer na fé em Cristo Jesus. É para nos fortalecer, irmãos. As provações são para nos fortalecer em Jesus. Se você e eu ficássemos acomodados, com certeza estaríamos longe de servirmos ao Senhor. Prova disso é Israel. Sempre que Israel não tinha perturbação, sempre que Israel não tinha nenhum inimigo, sempre que Israel estava em paz, havia tribulação. Davi, em paz, não foi para a guerra, pecou, adulterou. O reino de Salomão, em paz, 1 Reis 11, cai na idolatria com as suas 700 princesas e 300 concubinas. Sempre que Israel está em paz, vinha perseguição. Porque no comodismo há esfriamento espiritual. Porque no comodismo esquecemos-se do Senhor. Meu apelo nessa manhã é: não se esqueça daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meu apelo a você que está em paz: não se esqueça daquele que te chamou. Não espere uma angústia para que você venha lembrar-se do Senhor. Você que está em dificuldade, lembre-se do Senhor. Olhe para Cristo. Não deixe que nada te perturbe. Não deixe que nada te tire da presença do Senhor, porque é Ele quem te sustenta. Não é por tua força, mas é pelo poder de Deus. Quando você clama ao Senhor, está difícil, está gemendo, a resposta do Senhor para a tua vida nesta manhã é: a minha graça te basta, porque o meu evangelho se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Na graça do Senhor, meus irmãos, você vai muito longe. Na graça do Senhor você vai vencer muralhas, você vai vencer dificuldades, desafio, porque o Senhor é quem opera em você, porque o Senhor é quem te sustenta. Não deixe nada te parar. Não deixe nada te parar. O que eu quero dizer, irmãos, é que todo dia o Senhor está com você. É uma promessa de Jesus. Você nunca está sozinho. Nem quando você está contristado, quando você está chorando, quando você quer sumir do mundo, você não está sozinho. O Senhor está com você. Qual é os desafios da sua vida? Eu quero dizer que o Senhor está com você. Eu vejo o texto de Paulo, todos nós, irmãos, todo cristão ele tem o seu espinho na carne, todo cristão ele tem a sua luta particular. Paulo escondeu isso 14 anos. Eu escondi 27. 27 anos. 25 para alguns, mas não creram. 14 para outros, mas não quiseram. 8 para outros, mas também não quiseram. Qual é a sua luta particular, meu irmão? Eu quero dizer que não olhe para a sua dificuldade. Eu quero dizer que não importa como você é, não importa o que você passe, não importa o desafio que você tem. Para cumprir o propósito do Evangelho na sua vida, Deus faz. Ele opera com graça e com amor. Não limite o Senhor. Não seja um argumento de Moisés. Senhor, mas eu sou gago, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Moisés era o cara mais inteligente da época e ele, mas eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Não te chamei eu. Jeremias também, Senhor, mas eu não sei falar. Se eu não te mandar para a terra estranha, não te darei língua. Não limite o poder do Senhor. Não olhe para as dificuldades. Tem muitas igrejas, irmãos, muitos cristãos perecendo porque estão olhando para as dificuldades. Olhe para o Senhor. Eu estar aqui nessa manhã, eu estar vencendo o púlpito, eu conseguir ministrar, eu conseguir fazer um seminário, é um milagre na minha vida. Assim como na vida de muitos. Qual é a sua angústia? Todo dia temos um particular a vencer.
É a primeira vez que eu estou falando isso de púlpito, que eu estou tendo coragem de falar, não é fácil. É a primeira vez que eu estou me abrindo por necessidade, por ver muitas crianças passarem o que eu passei, muitos adolescentes passarem o que eu passei, e por entender que o Evangelho se aperfeiçoa na fraqueza, e não é por mim. O Evangelho eu prego, onde for, eu preguei em várias partes da região, preguei em outras partes do país, mas falar de mim não é fácil, mas tem que falar. Amados, o que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer. Fala aqui um garoto, um jovem, cada dia, dia após dia, eu tenho uma dificuldade para vencer, assim como todos. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a sociedade, quantas vezes na vida se sentir inferior a todo mundo, estar em uma multidão e achar o menor de todos e não, achar que não sabe nada, que não é ninguém, não gostar de interação social, não gostar de o barulho incomodar, e através de vidas, eu até brinquei esse dia, eu falei, eu sou quase um mutante, meu cérebro se adapta a cada ambiente. E quando olhar para Jesus Cristo, vencer o púlpito, vencer a interação social, vencer as dificuldades. Olhar para as pessoas e ver que é Deus quem faz, que por mim eu não conseguiria. Primeira vez que estou falando isso, provavelmente vou falar à noite também. Como todos sabem, o pastor Joézer falou domingo passado, chamou aqui, conversou, falou. Tinha falado na sexta e falou. Sou eu um jovem autista de 27 anos. Sofreu muito na vida. Na escola, diagnosticado aos 8 anos, 10 anos. Quando a escola mandou psicólogo falando que era falta de interesse, que não era isso. Sim, falta de interesse, porque uma sala com 30 crianças eu não conseguia, eu estava no meu mundo, eu viajava. Maior dificuldade, que passei a vida dando grito de socorro. E todos os gritos de socorro virava piada. Uma vez, em 2003, na 5ª série, eu reprovei 2 anos por causa disso. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia. Minha mãe chorava achando que eu não saberia ler nem escrever. Eu não iria saber ler e escrever. Porque eu não conseguia me concentrar. Inclusive, o último ano que eu repeti, eu falei, mãe, se a senhora não me mudar de escola, eu falei em janeiro, né? Em dezembro eu vou reprovar, porque eu não consigo. E é fácil chegar lá e falar falta de interesse, mas não. Muito barulho, muita coisa, e eu não... E aí, o Guilherme é atentado, e era mesmo. Vocês não têm noção como que o meu ouvido ficava. O bicho atentado era o Guilherme. E um dia eu dei um grito de socorro na sala, em 2003. 5ª série. Umas criançadas fazendo barulho, e eu respirei fundo e soltei um berro. Ah! Adivinha? Virou piada. Meu apelido começou a chamar Rá. Fazia gestos com a mão, fazendo socorro, me ajudem. Me socorrem, eu não estou bem. Virava piada. E no Evangelho falava, na igreja, sofri na igreja quando criança. Pessoas não entenderam o meu comportamento, não entenderam porque eu fazia aquilo. Infelizmente os meus pais não têm instrução daquilo, não saber o porquê do Guilherme ser agitado, o porquê do Guilherme colocar muito a mão no ouvido, o porquê de ficar andando por baixo das cadeiras, o porquê essa criança é hiperativa desse jeito. Também sofri muito na infância. Mas, muitas vezes, parando, olhando, o autismo tem alguns graus, né? Eu sou autista leve, tem o leve, moderado e severo. Muitas vezes olhando e falando, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer nada no mundo. O complexo de inferioridade nos acompanha muito de perto. Mas quando, num determinado momento de minha vida, olhava para Cristo, irmãos, quando eu ouvi, falava, opa, isso não é ninguém me falar não, é o próprio Deus, isso é particular meu, não é a visão de Paulo, mas é o próprio Deus falar, eu te chamei, foi eu que te chamei. Deus falando para mim, não é ninguém falando, eu te chamei, eu te amo, eu vou fazer isso na sua vida. Você vai ser pastor porque eu te chamei. Você vai para o seminário porque eu te chamei. Você vai ser professor porque eu te chamei. Não é pela tua força. Eu não vou te curar disso porque a minha graça te basta. Eu olho para a graça de Cristo.
Todos os dias, irmãos, eu tenho que vencer o autismo e venço porque a graça de Cristo basta. Tem uns irmãos abençoados que quer ficar olhando no meu olho agora. Fala, vem cá, olha no meu olho. Olha para mim, eu falo, gente, eu não prego olho no olho, eu prego por blocos. Chegam uns, olha aqui no meu olho. Eu falo, para. A graça basta, irmãos. A graça basta. A gente leva tudo a sério. As pessoas entendem agora alguns comportamentos meus. Mas a graça basta. Vencer o púlpito era, meu Deus, eu tenho que pegar o microfone, tenho que falar. Era concentração. Vocês que assistiram o filme Extraordinário, eu fazia exatamente como aquele garoto. Eu fechava os meus olhos, eu respirava fundo, criava a técnica e falava, ninguém está me vendo. Subia e pregava, porque, pelo amor de Jesus Cristo, vencemos todas as barreiras. No amor de Jesus você pode vencer todas as barreiras. Não há barreiras, não há dificuldade, irmãos, que você não vença. Porque aquele que está em ti é maior do que todas as dificuldades. E fique atento para aquele que está ao seu redor, meu irmão. Fique atento para o grito de socorro. Eu dei muito grito de socorro na minha infância. E conversando com um colega meu esses dias, que eu falei para ele, mostrei um vídeo para ele falando do autismo, ele já falou, você não tem nada não. Eu falei, você viu o vídeo? Não. Então, né? Aí eu falei para ele, ele comentou algumas coisas, eu falei, olha, ele é da Bahia, ele mora em Anápolis, eu vou encontrar com ele amanhã no aeroporto, que amanhã eu vou para o seminário, ora para mim, orem por mim. Vou puxar a orelha dele. Depois ele acreditou, né? Eu falei, Alírio, é por causa de comentários como esse, seu, que eu passei a minha vida inteira sofrendo sozinho. Tinha épocas da vida que eu ia para esse colégio com cotonete, com algodão no ouvido, de tanta dor. Quando dava uns ataques, quando dava crise, e ninguém entendia. Eu falei, por causa disso, eu sofri tanto na vida. Porque as pessoas olham e falam, assim, é normal. Eu falei, meu filho, não é síndrome de Down, é autismo, eu sou autista, tá bom? É na mente, não é no exterior do corpo. Mas o que eu quero encerrar por aqui, irmãos, eu quero falar para você. Não há barreiras que Deus não possa romper na sua vida. Não há barreiras. O que Deus prometeu para você, Ele vai longe. Não importa o seu passado, não importa a sua dificuldade. Se você tem algum trauma, ou se você tem alguma coisa que você tem medo de falar, fala. Eu sei que não é fácil, eu falei 27 anos depois, mas eu quero dizer, a graça de Cristo basta na sua vida. Vá para a sua casa nesse dia, sabendo que todos os dias Cristo está com o Senhor. Todos os dias, irmão, sem exceção. Todos os dias eu passo aflições. Todos os dias, quando eu acordo angustiado. Eu acordo, Senhor, me leva logo para a glória. Mas quando eu olho para a graça, eu falo, tem que pregar muito ainda. Todos os dias à noite, depois que eu oro, eu deito na minha cama. Quando dá a crise, quando o corpo começa a tremer, quando vem a angústia, eu olho para o mundo, eu tenho vontade de chorar, de morrer. Mas quando eu olho para Cristo, aí que eu estou vivo, forte, porque a graça basta. Nada vai parar você, meus irmãos, porque Cristo é suficiente na sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.